Você já contou algo a um homem, e depois se arrependeu profundamente? Nem todo erro nasce da ação, muitos nascem da exposição. Porque quando uma mulher de Deus fala demais, ela se torna alvo fácil para manipulação espiritual. O inferno ouve o que você revela. E há segredos que, quando expostos, desarmam a proteção que o céu colocou sobre você. Hoje, vamos revelar as 6 coisas que uma mulher cheia do Espírito nunca deve entregar, nem com palavras, nem com olhares. Fique até o fim. O que você vai ouvir pode blindar sua alma e salvar sua missão. Você precisa entender uma verdade espiritual urgente: há palavras que são sementes, mas há palavras que são sentenças. Quando você compartilha certas coisas com a pessoa errada, está assinando a liberação de uma batalha espiritual que nem sempre precisava acontecer. Nem todo homem merece acesso ao que Deus está construindo em silêncio dentro de você. Billy Graham dizia: a língua é o membro mais difícil de ser domado. Com ela podemos abençoar ou destruir. E ele alertava: um coração cheio de Deus transborda sabedoria, não segredos. Você percebe o peso disso? Uma mulher sábia não é a que fala muito, é a que fala com direção divina. Por isso, preste atenção, essas são as 6 coisas que uma mulher de Deus nunca deve revelar a um homem. Nem se ele parecer o homem dos seus sonhos. Nem se ele orar em línguas. Nem se ele disser que te ama. Seus traumas mais profundos. Alguns homens não querem curar você, querem usar suas feridas como ferramenta de controle. Quando você revela onde dói, revela também onde ele pode pressionar. O inimigo estuda suas palavras. Ele transforma cada desabafo inocente em uma estratégia de ataque. Billy Graham dizia: não diga tudo o que sente. Ore tudo o que sente. Deus entende as dores que o mundo não sabe tratar. O tempo da revelação não é o tempo da conquista. Nem todo relacionamento merece sua história completa. Algumas partes de você devem ser contadas só a Deus, e a pessoas maduras espiritualmente, que não usarão sua dor como arma. 2. Seu chamado e seus sonhos mais íntimos. Quando uma mulher de Deus compartilha sua visão com quem não tem estrutura espiritual, ela se arrisca a ser desacreditada, zombada ou desmotivada. Há homens que se sentem ameaçados por mulheres com propósito. Eles não querem uma parceira, querem uma sombra. Lembra de José? Contou seus sonhos, e foi lançado na cova pelos próprios irmãos. Não é porque você tem um sonho que todos vão apoiar. Jesus disse: não lanceis vossas pérolas aos porcos. Seu chamado é pérola. Seu sonho é semente. Sua missão é sagrada. Billy Graham ensinava: as visões de Deus são entregues no secreto. Quem as entende, caminha em fé. Quem não entende, tenta destruir. Você foi chamada para grandes coisas. E os grandes chamados são perseguidos desde cedo, por isso precisam ser protegidos. Há algo que Deus quer realizar através de você, e nem todo mundo vai entender isso. E tudo bem. Eles não foram chamados, você foi. 3. Suas inseguranças e comparações. Uma mulher pode ser linda, inteligente, cheia de dons, mas se ela começa a se comparar, começa também a se diminuir. E o problema não está só nela. Está no homem que ouve isso e grava em silêncio cada ponto fraco que ela confessa. Alguns vão usar suas palavras para validar o controle, a crítica, ou até a rejeição futura. Você não precisa provar que é perfeita. Mas também não precisa se expor como imperfeita demais. Existe um lugar seguro para suas vulnerabilidades, e esse lugar é o altar. Deixe que o Espírito Santo trabalhe suas inseguranças no lugar certo, no secreto, em oração, onde não há julgamento, apenas cura. Lembre-se, o inferno se alimenta de brechas. E toda palavra sem discernimento pode se tornar uma abertura espiritual. 4. Conflitos internos da sua família. Sim, ele pode parecer confiável. Pode dizer que te ama, que vai proteger você de tudo. Mas não se iluda, alguns homens se aproximam não para construir uma família, mas para explorar suas rachaduras emocionais. Falar demais sobre seus pais, seus irmãos, sobre traumas familiares e brigas antigas pode parecer natural no início, mas no futuro, isso vira munição. E mais,
quando um homem descobre que sua estrutura emocional está desorganizada, ele pode usar isso para se posicionar como seu salvador, criando uma dependência emocional disfarçada de amor. O verdadeiro amor não se alimenta da dor da mulher, ele a honra, mesmo sem entender toda a história. 5. Suas experiências espirituais mais íntimas. Você já teve visões? Já ouviu Deus falar com clareza? Já foi tomada por algo sobrenatural no secreto? Essas experiências não são para serem compartilhadas com qualquer um. Porque o mundo espiritual é real, e o discernimento de quem ouve precisa ser ainda mais real. Quando você fala demais, corre o risco de profanar o que é santo. De jogar pérolas a pés que não estão prontos para honrar. Não confunda liberdade com exposição. Algumas experiências são sagradas demais para serem colocadas na vitrine da emoção. 6. Seus pecados passados. Não confunda arrependimento com confissão pública. A Bíblia diz que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, mas isso não significa contar cada detalhe da sua vida antes de Cristo para qualquer homem que aparece. Há homens que não têm maturidade para ouvir sobre quem você foi e continuar amando quem você é. Guarde isso, o sangue de Jesus já te purificou. O céu já te redefiniu. E se Deus já te chamou de nova criatura, quem é Ele para querer te lembrar do que foi enterrado? Sendo assim, a mulher que se expõe sem direção não percebe que, enquanto acredita estar criando conexão, está na verdade entregando o controle das suas emoções e, muitas vezes, da sua própria alma. Existe um silêncio que é estratégico. Existe uma reserva que é espiritual. O mundo ensina que ser transparente é virtude. Mas o Espírito Santo ensina que ser discreta é sabedoria. Porque nem todo mundo merece acesso ao seu coração. Nem todo mundo sabe o que fazer com a sua verdade. Nem todo homem tem estrutura para lidar com a profundidade de uma mulher moldada pelo fogo de Deus. Você já percebeu que as mulheres mais fortes são também as mais quietas? Elas não são ausentes. São espiritualmente presentes. Elas não falam muito, mas quando falam, suas palavras carregam unção, propósito e autoridade. Porque aprenderam, muitas vezes pela dor, que o que é precioso deve ser guardado como um tesouro. Não confunda conexão emocional com aliança espiritual. Há homens que se conectam com você apenas para extrair. Outros se aproximam apenas para investigar. São como espias do inimigo, disfarçados de parceiros em potencial. O que você revela sem discernimento pode se tornar argumento contra você no tribunal espiritual. O que você expõe sem sabedoria pode se transformar em sentença. E o que deveria ser semente, se torna armadilha. Guarde isso com seriedade. Há palavras que fortalecem alianças e há palavras que ativam guerras. Quando uma mulher de Deus compartilha segredos com alguém que não tem temor, ela abre portais que antes estavam lacrados pela mão de Deus. E o que o céu lacrou, o inferno não deveria ter acesso. Quantas vezes você já chorou por ter falado demais? Quantas noites você perdeu o sono, repassando cada conversa, cada desabafo, cada exposição desnecessária? Isso não é só emoção. É consequência espiritual. Porque o que sai da sua boca tem poder para curar, para destruir, para abrir brechas ou para estabelecer muros de proteção. Mas hoje, Deus te traz de volta ao centro da sabedoria. Hoje, Ele te chama para um novo lugar de discernimento. Você não precisa mais se explicar, se justificar, se derramar diante de pessoas que não sabem valorizar quem você é em Cristo. Sua voz não foi feita para ser desperdiçada em ouvidos profanos. Sua história não foi escrita para virar entretenimento emocional de quem ainda não entendeu o que é intimidade com Deus. E se você se pergunta, mas como vou saber com quem posso falar? A resposta é clara. O Espírito Santo vai te mostrar. Ele vai te dar paz ou inquietação. Ele vai fazer seu coração aquecer ou esfriar. Aprenda a ouvir os sinais. Aprenda a obedecer o silêncio de Deus. Ele não cala à toa. Quando o céu se cala, é porque o inferno está escutando. Uma mulher cheia do Espírito sabe que sua vida tem um propósito. E esse propósito não está em ser compreendida por todos, mas em ser obediente a Deus. Há glória no silêncio. Há poder na reserva.
a unção em guardar aquilo que o céu confiou. E se alguém perguntar, por que você não fala sobre isso, você pode responder com firmeza, porque foi Deus quem me deu. E o que Deus me deu, eu protejo com oração, não com palavras. Nem tudo se explica. Nem tudo se revela. Algumas coisas só se discernem espiritualmente, e não cabe a você provar o que só o Espírito pode confirmar. A mulher sábia edifica sua casa, e edificar começa pelo alicerce da sabedoria no falar. Uma mulher madura não revela o que o céu ainda está construindo. Porque ela entende que certas obras precisam ser finalizadas antes de serem anunciadas. E enquanto o mundo grita, ela ora. Enquanto o mundo expõe, ela protege. Enquanto o mundo confia na linguagem, ela confia na presença. Não se culpe por ter falado demais no passado. Deus está te dando um novo tempo. Um novo nível de discernimento. E agora, você não será mais presa fácil. Você será torre forte. Mulher de espírito firme. Guardiã da promessa. Coluna de silêncio sagrado no meio de um mundo barulhento. Você não precisa se abrir para ser amada. Você precisa ser cheia do Espírito para ser conduzida. E quando for tempo de falar, Deus vai te dar as palavras. Mas até lá, proteja. Guarde. Ore. E silencie. O inimigo não pode usar o que você não revela. O inferno não pode interferir no que você mantém coberto pelo sangue. E os planos de Deus são mais fortes que qualquer arma forjada contra a sua vida emocional. Se essa palavra te despertou, entenda, você não carrega só um chamado, você carrega um alerta. Outras mulheres ainda estão se expondo demais por carência, por ingenuidade, por falta de instrução. Seja a voz. Compartilhe sabedoria. Ajude a blindar outras como o céu está blindando você. Lembre-se, há mulheres que vencem pelo que dizem. Mas as mais temidas pelo inferno são as que vencem pelo que decidem calar. Nem tudo é para ser falado. Nem tudo é para ser revelado. Nem todo silêncio é fraqueza. Alguns são estratégia divina. A Bíblia diz em Provérbios 21h23, aquele que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. Ou seja, o domínio da língua é escudo espiritual. É sabedoria aplicada. É discernimento em ação. Quando você cala com propósito, o céu fala por você. Quando você segura a língua, Deus levanta sua voz no mundo espiritual. E quando você protege o que é santo, Deus honra a sua obediência com milagres que ninguém pode impedir. Você foi chamada para ser discreta como Esther, sábia como Abigail, firme como Débora, e ousada como Maria, que mesmo diante do sobrenatural, guardava tudo em seu coração. Mulheres como você não falam tudo. Elas vivem tudo, diante de Deus. E isso basta. E se alguém tentar te forçar a abrir a alma, lembre-se, a sua história é altar. E altar não se pisa com curiosidade, se toca com temor. Agora, feche os olhos da alma e repita essa oração com sinceridade. Senhor, me ensina a guardar a minha boca como vigia guarda os muros da cidade. Livra-me da exposição sem direção. Que toda palavra minha seja a resposta do teu Espírito. Que o meu silêncio carregue reverência, e a minha fala, autoridade. Me revista de sabedoria. Me cubra com discernimento. E que eu nunca perca aquilo que o céu me confiou por querer agradar a homens que não têm temor de ti. Eu sou tua. E minha história, meus segredos e meus sonhos, estão selados em ti. Amém. Agora sim, você não é apenas alguém que ouviu, você foi ativada. Você está pronta para proteger o que o céu te entregou. E quando chegar o tempo de falar, sua voz não será só som. Será a espada. Será a cura. Será fogo. Mas até lá. Silencie. Espere. Discirna. Proteja. Porque essa é a sabedoria das escolhidas.